Olá, gente, estamos de volta. Vamos apresentar hoje a nossa aula de número 12, que tem como título A Autoridade das Armas Espirituais. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 até o versículo de número 17. E o texto áureo está na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que nos diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Muito interessante esses textos, tanto o que abre a nossa aula, o texto bíblico básico, quanto o texto áureo. Eles apontam para a realidade de uma grande luta, de uma grande batalha, como foi ministrado na aula anterior, a aula 11ª. Aqui nós vamos falar da autoridade das armas espirituais. O texto de Efésios capítulo 6, 10 em diante, começa de uma maneira muito importante. Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós podemos aqui inferir que há uma grande batalha, há uma grande luta travada nas regiões celestiais e que, consequentemente, repercute no nosso dia a dia. E ele recomenda duas coisas principais nesses dois versículos que acabei de mencionar. Quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ele está, em outras palavras, falando da importância da resistência. O cristão precisa resistir, ele não pode entregar-se. E, fortalecendo-se no Senhor e na força que o Senhor concede, ele vai vencer. E no segundo versículo, Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então existe uma armadura de Deus preparada, disponível. E quando Paulo fala de uma armadura de Deus, ele está falando de ataque. Ele está falando de luta. Ele está falando de uma grande batalha que o tempo todo está travada nos bastidores da nossa vida. Com atenção, com entendimento da disponibilidade dessas armas espirituais e também com o conhecimento sobre como manusear estas armas, sem dúvida alguma, o cristão alcançará vitória nas suas lutas e nas suas dificuldades. Nesse texto de Efésios, capítulo 6, 10 a 17, Paulo dá uma lista que compõe a armadura do cristão. Isto é, as armas com as quais ele vai resistir, as armas com as quais ele vai também atacar as hostes espirituais da maldade. São as armas indispensáveis para a vitória. O cristão precisa conhecer essas armas e ele precisa se tornar alguém maduro no manuseio desses instrumentos. E nós vamos listar aqui algumas dessas armas. Em primeiro lugar, o cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Essa é uma expressão muito interessante. O profeta Isaías, no capítulo 11, versículo 5, ele utiliza essa expressão relacionando-a ao Messias. Então, o Messias traria sobre os seus lombos o cinto da verdade. E esse cinto da verdade está disponível ao cristão. Quando Paulo refere-se ao cinto da verdade, ele está falando da verdade bíblica, mas ele está falando também de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O cristão, para vencer
nessas grandes lutas, nessas grandes batalhas, e se impor como alguém que tem autoridade, ele precisa ter o cinto da verdade. Em segundo lugar, a couraça da justiça. A couraça da justiça é um instrumento de defesa. A couraça simboliza a proteção. Couraça era utilizada no peito. No peito estão os órgãos vitais do ser humano. Couraça, então, protege o coração, protege simbolicamente as emoções, protege o ser humano nos seus sentimentos, para que ódio, ressentimento, ira e mágoa não tome conta do coração do homem. E o diabo, sem dúvida alguma, procura semear o ressentimento, a mágoa, o rancor e o ódio. Porém, o cristão, com a couraça da justiça, ele está protegido desses ataques. A terceira arma que Paulo lista são as sandálias do Evangelho da Paz. O soldado romano, quando ele ia para a guerra, ele utilizava uma sandália resistente para que ele pudesse caminhar longas distâncias. Sandálias do Evangelho da Paz é um símbolo de evangelização, é um símbolo de pregação do Evangelho. O cristão calçado com as sandálias do Evangelho da Paz é alguém atento à missão que ele recebeu de comunicar a mensagem do Evangelho. E quando ele é alguém que comunica a mensagem do Evangelho, ele está automaticamente obtendo autoridade e vitória nas suas grandes lutas, nos seus grandes desafios. Nessa questão da evangelização, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, Paulo diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque sobre mim pesa essa responsabilidade, e ai de mim se eu não vos anunciar o Evangelho. O anúncio do Evangelho não é uma opção. O anúncio do Evangelho é uma obrigação de todos aqueles que foram comprados, lavados, redimidos por intermédio do sangue de Jesus Cristo. A terceira arma listada por Paulo é o escudo da fé. Então, o escudo era um instrumento retangular, grande, feito de madeira e revestido de couro. O escudo da fé é um equipamento do cristão para que ele resista aos ataques do diabo. Lá nas guerras da antiguidade, o escudo ele tinha o tamanho necessário para proteger o soldado de uma maneira completa, proteger todo o corpo do soldado. O escudo da fé nos permite uma proteção plena, completa. Ele nos permite uma proteção no âmbito psicológico, emocional, mental, no plano físico, no plano do ser total, do ser completo do ser humano. O escudo da fé é uma arma indispensável para o cristão se impor com autoridade diante das batalhas, diante das guerras espirituais que ele precisa empreender. Em quinto lugar, o capacete da salvação. Então, o capacete é um instrumento que protege a cabeça, não é? A cabeça é o nosso quartel-general. O diabo, ele procura direcionar as suas setas inflamadas à nossa mente. E numa guerra, os golpes na cabeça, eles são golpes fatais. E no plano espiritual, as coisas também ocorrem exatamente assim. Porque
todas as mensagens que são enviadas a nós são enviadas primeiramente à nossa cabeça, são enviadas ao nosso intelecto. Essas mensagens são decodificadas, processadas e descem ou não ao nosso coração. E é por isso que Paulo diz que, como soldados, nós precisamos ter a nossa cabeça protegida com o capacete da salvação. Nós precisamos manter na nossa mente a grande obra que Deus realizou em nosso benefício. Um dia estávamos perdidos, irremediavelmente perdidos, mas a mensagem salvadora do Evangelho nos alcançou. Nós fomos perdoados e redimidos. E não há bem maior do que esse. E nós precisamos manter isso na nossa cabeça. Nós precisamos colocar sobre nós o elmo, o capacete da salvação. Mas Paulo também colocou a espada do Espírito. Então o cristão, ele tem as armas de defesa e ele tem uma arma de ataque. A arma de ataque do cristão é a espada do Espírito. A espada do Espírito não é outra coisa senão a palavra de Deus. Então, com a palavra de Deus, nós vencemos o adversário, nós vencemos o diabo. Assim aconteceu em Mateus capítulo 4. Jesus venceu o diabo em todas as suas investidas com uma única expressão: está escrito. Ele se referia às Escrituras Sagradas. Então, o cristão precisa ter nas suas mãos a espada do Espírito. Ele necessita conhecer a palavra de Deus. O profeta Oséias já dizia: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, quando o cristão é carente de conhecimento das Escrituras, ele se torna também numa vítima nas mãos do adversário. Ele será derrotado facilmente. Mas com a espada do Espírito, ele inevitavelmente vencerá o adversário, vencerá o inimigo. O inimigo não vai conseguir triunfar sobre ele. Estamos chegando ao final dessa aula. Lembro-lhe que você tem autoridade. O poder de Deus está sobre a sua vida. E você tem diante de você as armas espirituais para vencer hoje, no presente, para vencer no futuro. Porque Deus fez um pacto contigo, fez uma aliança. E esta é uma aliança, é um pacto de triunfo e de vitória. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.